E aí, tudo bem? Eu sou Thiago Ribeiro e nesse vídeo nós vamos falar em uma série de 3 vídeos como vender como afiliado, de uma vez por todas. Como é que nós fazemos para vender como afiliado? Nesse primeiro vídeo nós vamos se concentrar em apenas um pilar e nos outros 2 vídeos nós vamos falar sobre os outros 2 pilares. Ou seja, são 3 pilares para que você consiga fazer vendas pela internet, seja você um infoprodutor ou um afiliado, mas eu vou focar aqui para você que é afiliado. Primeira coisa que você precisa para vender como afiliado é visitas, ou seja, você precisa de pessoas visitando, seja um canal seu no YouTube, seja uma fanpage que você tem no Facebook, seja um blog, seja o seu Twitter, seja o seu Pinterest, seja qualquer outra rede social ou qualquer outra ferramenta que você utilize para atrair visitantes. Então, o primeiro pilar que você precisa para que você consiga vender como afiliado é ter visitantes, ou seja, você tem que gerar tráfego para a sua rede social, para o seu blog, para qualquer outra ferramenta que você for utilizar. Então, primeira coisa, primeiro tópico, primeiro pilar é você tem que atrair visitantes, atrair visitas, atrair tráfego, atrair uma audiência. A segunda coisa que você precisa fazer é se relacionar com esses visitantes. Aí você pode se relacionar através de vídeos no YouTube, através de postagens em fanpages. É o conteúdo que você gera com a sua audiência é que vai gerar esse relacionamento. E quanto melhor for esse conteúdo, melhor o relacionamento que você vai ter com os seus visitantes. O terceiro pilar, lembrando que nós já vimos o primeiro pilar, que é visitas, o segundo pilar, que é relacionamento, o terceiro pilar é você criar uma oferta atraente. Essa oferta atraente, ela significa em que quando você for direcionar a pessoa, seja para uma página de inscrição, também conhecida como página de captura, ou você for direcionar ela para uma página de vendas, você tem que criar uma oferta que seja atrativa para a pessoa que chegou até lá. Isso é um terceiro tópico que nós vamos falar no terceiro vídeo. No primeiro vídeo nós vamos se concentrar como que você faz para atrair visitas, como você faz para atrair visitantes e atrair um tráfego de forma massiva. Primeira coisa, você tem que entender que nós temos 2 formas de atrair visitantes para o nosso blog, o site, para um canal no YouTube, para uma fanpage, o que quer que seja. A primeira forma, ela gasta tempo e a segunda forma, você precisa investir dinheiro. Então ou você vai investir o seu tempo ou você vai investir dinheiro. A primeira forma conhecida como uma geração de visitas, geração de visitantes orgânica. E você tem que construir uma base, uma estrutura em que você tenha inúmeras fontes de tráfego orgânico. O que eu quero dizer com isso? O que você precisa para vender como afiliado? Isso não significa que se você estiver começando agora, que você precisa criar todas de uma vez. Mas você tem que ter em mente que quanto mais fontes de tráfego você tiver, melhor. Ou seja, você precisa criar uma fanpage, você precisa criar um grupo no Facebook, você precisa criar um grupo no WhatsApp, você precisa ter o Snapchat, você precisa ter um blog, você precisa de um canal no YouTube, você precisa ter um Twitter, ou seja, você precisa criar uma estrutura com um maior número de ferramentas que gere um maior tráfego, que gere um maior número de visitantes para você. Então você precisa, vamos listar aqui pelo menos 5. Você precisa, os 5 principais, de um canal no YouTube, você precisa de uma fanpage e um grupo no Facebook, você precisa ter um blog ou um site, você precisa também utilizar o SlideShare. Se você não conhece o SlideShare, é uma ferramenta em que você coloca slides gratuitamente. Esse SlideShare, você pode utilizar uma ferramenta, se não me engano, chamada PDF My URL. PDF My URL. Para que serve esse PDF My URL? Ele vai pegar, por exemplo, um artigo seu no blog ou uma postagem que você fez no Facebook e vai colocar ele em slides no SlideShare.
Então, lembrando, você pode utilizar um blog, pode utilizar um canal no YouTube, pode utilizar o Facebook, você pode utilizar o SlideShare, você pode utilizar o WhatsApp, pode utilizar o Snapchat, que é uma ferramenta um pouco parecida com o WhatsApp, ou seja, você pode gerar diversas formas em que você gere um maior número de visitas orgânicas, visitas gratuitas para você gerar assim uma audiência. Uma outra forma também de você gerar um certo número de visitas é pegar esse vídeo do YouTube e extrair o áudio, criando assim podcasts, que é você utilizar apenas o áudio do seu vídeo. Então, você tem que criar um maior número de visitantes. Essas são as formas em que você investe o seu tempo. A segunda forma em que você pode atrair visitas para o seu site, para uma fanpage, ou para uma página de captura ou para uma página de vendas, é através de anúncios pagos. E aqui eu poderia falar para você, como muita gente já fala, em você utilizar o Facebook, em você utilizar o Google AdWords, através dos anúncios do Google AdWords, seja, claro que o YouTube também é feito pelo Google AdWords, mas são duas plataformas diferentes. Poderia falar para você utilizar o YouTube Ads, entre outras grandes empresas. Mas aqui vai uma pequena dica pelo qual você tem que fazer se você quer realmente vender como afiliado. Primeira coisa, você pode utilizar uma ferramenta chamada Ghostery. Se não me engano, se escreve assim. Se não me engano, se escreve assim. Você pode digitar no Google que o Google corrige. Essa ferramenta, ela vai te dar, de acordo com o site que você for visitar, por exemplo, você bota lá www.xxx.com.br. Esse site, essa ferramenta Ghostery vai mostrar para você se esse site investe em publicidade. E se ele investe em publicidade, em qual ferramenta de anúncio pago ela utiliza para fazer os seus anúncios. Eu te digo que você vai ter uma surpresa, porque muitas pessoas não fazem anúncios em Facebook, não fazem nem em YouTube e nem fazem no Google AdWords. Alguns fazem, mas a grande maioria utiliza outras empresas que fazem anúncios pagos e que talvez sejam até muito mais baratos do que o Google AdWords, do que o Facebook e do que o YouTube Ads. Então aqui eu vou te dar umas 5 empresas em que você tem que testar de acordo com o seu mercado, de acordo com o seu micronicho, de acordo com o micronicho que você escolheu, para que você consiga assim vender como afiliado. A primeira empresa que eu vou te indicar é a Bidvertiser. Vou escrever aqui, ó. Bidvertiser. É uma ferramenta de anúncios pagos no qual ela tem um valor por clique muito mais barato do que o Google AdWords, do que o YouTube e do que o Facebook Ads. Então, a primeira é Bidvertiser. A segunda empresa que você pode utilizar para testar também, alguns mercados ela tem uma eficiência muito grande, porém outros ela ainda não foi testada o suficiente, se chama Anunciad ou Anunciad. Anunciad. Essas ferramentas em que eu estou te passando aqui, ela passa de uma linha em que você não precisa exatamente investir em grandes fontes de tráfego. Por quê? Quando você investe em fontes de tráfego em que a concorrência é menor, você consegue ter uma conversão muito maior. Primeira empresa, Bidvertiser. A segunda empresa, Anunciad. As outras duas empresas que você pode dar uma olhada é AdCash, AdMotion, entre outras. Existe uma infinidade. Existe HotWords, existe Affiliate, e aí lá vai. Você pode utilizar essa ferramenta Ghostery e também pode utilizar uma outra ferramenta chamada SimilarWeb, no qual você vai saber, de acordo com o site em que você for pesquisar, aonde que esse site está investindo em publicidade. Esse Ghostery é uma extensão que você vai colocar no seu computador e ele vai indicar da onde a pessoa está investindo em publicidade.
O SimilarWeb ele dá é um programa, né, em que você tem uma versão gratuita e uma versão paga, mas a versão gratuita já dá para utilizar muito bem, no qual esse SimilarWeb, deixa eu escrever aqui, ó, SimilarWeb, esse SimilarWeb ele te dá uma visão geral da onde está vindo o tráfego, a parte que está vindo tráfego orgânico, a parte que está vindo de tráfego do Facebook, da onde que está vindo de anúncios pagos, links diretos, ou seja, ele dá um apanhado geral do site e é muito bom você utilizar. Todos esses links aqui do GoStory, SimilarWeb, do Bidvertise, Anunciad, AdCash, AdMotion, existem muitos, Adderall, HotWords, Affilio, porque eu não estou lembrando aqui de todos, porque são uma infinidade de fontes de tráfego. A ideia é que você invista um pouquinho em cada fonte de tráfego. Por exemplo, você pode investir R$30 em uma, R$30 em outra, e assim, vamos botar que você escolha 10 fontes de tráfego. Pegue R$300 para fazer testes e você vai colocando um pouquinho em cada fonte de tráfego. Quando você for testando cada fonte de tráfego, você vai ver qual é que é mais eficiente, qual converte mais para o seu mercado. E assim você vai ter uma fonte de tráfego em que você tem uma concorrência muito pequena, nem comparado ao Google AdWords, ao Facebook e ao YouTube. E agora também o Twitter, né? Que ainda não tem uma concorrência, mas já vai ter uma concorrência devido à sua fama, logicamente. Então, você tem que procurar fontes de tráfego em que você tem uma concorrência bem menor. Quanto mais fontes de tráfego você procurar, melhor. E aí vai você fazer teste de acordo com o seu micronicho. Então você deve investir em tráfego orgânico e ao mesmo tempo investir em tráfego pago. A vantagem é que aqui ele é mais rápido, mas o tráfego orgânico, do meu ponto de vista, ele é mais efetivo a longo prazo. Então, era isso que eu queria falar por hoje. Um forte abraço, Thiago Ribeiro.